Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nosso exercício então, da aula passada, né? Na aula passada, passo. Na aula passada a gente fez o início ali, né, da configuração do Hibernate. Na verdade não é muito difícil, né? Espero que você já foi bem mais difícil no passado. O input ali, a gente ter o Spring Initializer ali já vem projeto meio que montadinho, bem simples de começar. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né, a gente vai deixar um pouquinho mais complicado o modelo para a gente fazer alguns exemplos ali de mapeamento. E conforme a gente for fazendo, daí eu vou pensar em alguns exemplos de alguma pesquisa, né, que a gente possa fazer select para também exemplificar ali para vocês como que isso é feito. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar esse modelo que tem ali no próprio material, tá? Só que eu não vou fazer todo ele. Vou fazer uma parte dele. Então, eu acho que vamos fazer esse comunidade, papel e ator. Aí, daí, para ter um exemplo de herança, ator ele pode ser um estudante ou um trabalhador, que eu acho que, se não me engano, tem nos próximos slides ali um exemplo de herança. Então, vou começar fazendo esses três primeiro. Tá? Vou trocar lá para o IntelliJ. Né? Vocês têm um material, se quiserem acompanhar, então vou trocar lá para o IntelliJ. Quando eu preciso olhar algum atributo, eu dou um Alt Tab aqui e olho. Tá? Mas vocês podem acompanhar com o material que você tem do lado para ir fazendo junto comigo. Tá? Ou então tem a pessoa, né? Então a gente vai trabalhar no modelo. Tá? Na verdade, a gente pode até renomear o pessoa ali para ator. Tá? Você dê conta que é tudo ator. Vector. Faz mais sentido agora ser renomear essa aqui. Tá? Já o service. Pessoa controller, vamos renomear também para ator controller. Renomear aqui para criator.
Eu acho que é isso, tá? Desculpe as atrapalhadas aí. Aqui era melhor trocar. Eu tenho toque. Eu não consigo ficar olhando o nome errado. Service. Aqui também, né? Get pessoas. Mas na verdade é get cores. Tá. Insert. Beleza. Então, o que que tem lá no ator? Ele tem evento, nome e ID. Vou colocar data de nascimento que a gente não. Tá, beleza. Agora vamos criar o papel. Vamos colocar nome e descrição. ID, nome e descrição. Agora a gente vai colocar table. Aqui a gente vai colocar também o arroba. Tá feito. Faltando só as relações, né? Fazer as relações por último. Então, vou fazer comunidade. Faz as relações. Comunidade tem também ID, nome e descrição. Então, aproveitei e copiei, né? Pois. E agora a gente vai fazer, vamos fazer as heranças, tá? Herança de cor vai ter estudante e trabalhador.
Então tá, se o cara é... Vamos mudar o mapeamento lá de ator. Então aqui em ator, a gente tem que colocar uma anotação diferente chamada herança. Inheritance. Nossa, eu tô... Aí a gente tem que colocar aqui o strategy. Aí a gente tem a gente tem que escolher qual daqueles tipos de estratégia a gente vai usar, né? Se é o tabelão, single table, se é o joined subtable, ou se é o table per class, per concrete class. Como eu discuti na aula com vocês, se vocês quiserem retornar lá e até ler mais sobre o assunto para decidir qual que vocês vão usar, eu aconselho fazer isso, tá? Mas depende muito do uso que a gente vai ter, né? Se é mais importante inserir, se é mais importante consultar, que tipo de consulta vai fazer, se é consulta mais sobre um tipo de subclasse ou se as consultas são sobre toda a hierarquia, então depende, tá? Qual que vai ter o melhor, qual estratégia vai ser a melhor. De forma meio genérica, assim, né? Aqui a melhor é o Joined Subtable, tá? De forma meio genérica. Então, se a gente está na dúvida, eu costumo usar esse aqui se eu estou na dúvida, tá? Mas é um tipo de planejamento, né? E dependendo do modelo, pode ser melhor uma ou outra estratégia. Então, é o caso de se estudar também caso a caso. Tá? Eu vou usar o Joined Subtable, até porque eu acho que é um pouco mais complicado do que os outros. Esse aqui funciona, os outros são mais fáceis de funcionar. Tá? Então a gente tem que botar a ineritência aqui. E a princípio é só isso, tá? A gente vai lá no estudante, por exemplo, coloca entity. Como já tem o extendsator aqui, ele já sabe, tá? Eu posso botar o table aqui. Aqui o nome da tabela tá pessoas, tá? Dá para não é atores aqui, né? É estudantes. Então, o que que estudante tem? Sei lá, vamos colocar aqui retícula, string curso, instituição. Notem que aqui ele não reclamou porque eu não coloquei ID, tá? Porque como ele herda ator, o ID já tem lá em ator, tá? Então ele vai usar o mesmo ID. Na verdade, ele vai ter um ID aqui na tabela estudantes, só que esse ID vai ser uma chave estrangeira para a tabela de atores. Mas eu não preciso colocar isso aqui, ele vai fazer isso automático para gente. Pessoal, faz tempo que eu não faço isso, tá? E as coisas estão mudando todo o tempo, então. Talvez eu volte atrás dizendo alguma coisa dessas que eu disse. Então, por isso, prestem atenção em toda a aula. Acontece isso às vezes. Bom, então vou fazer o trabalhador.
Vou colocar algumas propriedades aqui, tipo, vou colocar só uma, PIS/PASEP. Dá para colocar onde o cara trabalha, mas ele pode estar desempregado, né? Então, nem vou colocar. Né? No caso, o estudante, não. O estudante, para ser estudante, tem que estar estudando. Agora, o trabalhador, às vezes, não está trabalhando. Bom, agora a gente tem que fazer as relações, tá? Então, eu vou dar uma olhada lá no mapeamento, para ver como é. Vocês podem dar uma olhada. Então, a comunidade, ela tem uma referência para ator, né? Que é o ator que criou a comunidade. Então, ela é criada por. Vamos lá. Comunidade tem uma referência para ator criada por. Ele está reclamando porque eu não coloquei o mapeamento. Né? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, como é muitos para um, é muitos para um desse lado, né? Então, eu vou colocar um arroba muitos para um. A outra coisa que tem que colocar aqui é arroba join column, tá? Que é a coluna que vai ser usada para fazer join. Então, o many to one, ele sempre vai com o join column, tá? A menos que eu faça um mapeamento de many to one com uma tabela no meio. Mas usar uma tabela no meio para many to one não faz sentido, tá? A tabela no meio a gente usa para many to many. Então, sempre que eu usar many to one, vai o join column, que significa que o many to one vai sempre no lado que tem a chave estrangeira, tá? Então, o many to one vai no lado que tem a chave estrangeira. Então, aqui eu posso dizer qual é o join column. Vou colocar um ID aqui que é alguma coisa, né? ID, ator, criador. E lá do outro lado, a gente tem a relação, né? Lá no ator, tem as comunidades que foram criadas pelo ator. Então a gente vai ter uma lista aqui, uma collection. A lista de comunidades criadas. Tipo, agora tem que colocar a anotação. Então aqui, desse lado aqui é quanto many. Essa é a sua reclamação dele aqui. Depois a gente vai descobrir. Ah, tá. Tá faltando uma coisa aqui. É o map de buy. A gente tem que colocar o map de buy aqui. Map de buy é exatamente o seguinte. Né? O map de buy é o nome da propriedade, não da coluna que referencia essa classe lá do outro lado. Tá? Então, a gente está em atores, né?
A gente tem que pegar lá em comunidade. Tá? Então, lá em comunidade, o nome da propriedade é criada por. Então, quem mapeia essa collection aqui é o criada por lá na tabela comunidade. Como que ele sabe que é a tabela comunidade? Porque está aqui já. Ó. Aqui. A princípio é isso, tá, pessoal? A gente não fez todos os mapeamentos ainda, né? Falta o mapeamento do many-to-many, mas já tem muita coisa para dar errado aqui. Então vamos tentar rodar para ver o que vai dar errado. Vamos ver se ele vai fazer os mapeamentos certinho. Fazendo build. Entendi o que ele está reclamando aqui. Ah, pessoal, eu tive que dar uma pausadinha para ver. Às vezes o cara faz uma coisa errada e demora para achar. Mas eu fiz o import errado aqui, tá, pessoal? Importei classe lá do Hibernate. Queria ter importado o collection do Java, né? Collection. Por isso que ele não aceitava parâmetro ali. Bom, então tá. Ver qual é o próximo erro. E lá compilou agora, pelo menos, né? Life. Um erro já. Ah, sim. Na verdade, ele deu um erro porque eu tinha um data SQL aqui, né? Tenta inserir, mas só que agora não tem mais essa tabela pessoas, né? Esperado que ia dar esse erro mesmo. Ver como é que ficou o banco lá. Deixa eu trocar agora aqui para vocês, pra gente dar uma analisada junto no modelo físico, né, para ver se ficou certo. Daí chegou minha mulher fazendo estardalhaço aqui, tive que parar. Eu descobri que o microfone estava muito baixo, pessoal. Tava dando para ouvir. Agora eu levantei o volume um pouquinho, espero que tenha melhorado. Espero que não tenha ficado tão ruim também, né? Depois eu vou ver. Mas então, como é que ficou o modelo, tá? Ele criou as tabelas que a gente esperava, tá? Então ele criou atores, com ID, CPF, data de nascimento, endereço e nome. Que aparece em primary key. Ele criou comunidades, tá? E aqui ele criou o ID do ator criador. Se a gente for ver, né, esse ID do ator criador é uma foreign key, tá? Esse nome que ele colocou para foreign key. Aqui não diz qual é a tabela, deixa eu ver. Ah, mas é uma foreign key para a tabela de atores. Aqui em estudantes também.
Então, o estudante tem curso, instituição e matrícula e ID, tá? Esse ID aqui também é uma foreign key, tá? Então, ele também é uma foreign key para a tabela D, embora ele não tenha colocado aqui foreign key, né? É uma foreign key para a tabela de atores. E é também a primary key, né? Note que aqui em papéis a gente vai fazer o many to many, né? Mas a gente não fez ainda. Por enquanto tá certinho. Trabalhador também, mesma coisa, tem ID PIS/PASEP. ID é foreign key, é a primary key. E é uma foreign key também, embora não tenha o índice ali. Ver se ele criou sequências. Então, como eu coloquei @generated value, ele cria uma sequência só, tá? E ele chama de Hibernate sequence, tá? Se vocês quiserem criar uma sequência para cada tabela, até é recomendado, porque como ele está usando uma sequência só, se eu criar um ator, ele vai criar com ID 1. Aí depois eu crio uma comunidade, a comunidade, como vai usar a mesma sequência, ela vai criar com ID 2. Se eu criar um ator de novo, né, daí o próximo ator já vai ser criado com ID 3. Então na tabela ator vai ter o ID 1 e o 2, o 1 e o 3 e não vai ter o 2. Tem problema nisso? Não tem problema nenhum, tá? Não tem menor problema. Mas se vocês querem ver os IDs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que nem seria num autoincremente lá do MySQL, aí vocês têm que configurar ele para usar uma sequência para cada tabela. Então daí tem uma anotação para isso, acho que é Sequence Generator. Não sei se eu lembro. Eu vou trocar de volta para o IntelliJ. Dando para o IntelliJ. Então aqui eu uso um Sequence Generator, daí eu coloco o nome da sequência, sei lá, sec ator. Acho que não precisa botar esse sequence name, porque ele vai pegar o mesmo lá, mas se eu quiser colocar um nome diferente, né? Sec ator. Como eu estou botando o mesmo, não precisaria. E aqui em Generated Value eu uso Generator, aí eu uso aquele nome lá. Sec. Daí ele vai ter uma sequência para ator. A gente declara em separado, tá? Porque eu posso aproveitar essa mesma sequência para outra coisa. Então, aí a gente pode fazer isso, tá? Então, mas realmente não é o que a gente faz, né? Então, eu declaro aqui mesmo a sequência que a gente vai usar e aqui eu digo que vai ser gerado por essa sequência aqui. Daí, se eu fizer isso para todas as tabelas, vai ter uma sequência bonitinha para cada tabela e vai ficar mais parecido com a coluna de autoincremento. Embora, como eu disse, não tem problema nenhum em ter uma sequência só, né? O único problema é que vai ficar, que não é um problema, né? É que vai ficar, os IDs vão ficar meio salteados. Bom, então vamos lá para o próximo mapeamento. Então, o mapeamento que está faltando é o mapeamento de muitos para muitos. É lá em papel, entre papel e ator, né? Então, o ator tem muitos papéis. O papel pode ter sido feito por muitos atores.
E aqui a gente vai botar um @many-to-many. E aí aqui, ao invés de a gente usar um join column, tá? Join column a gente usa para fazer um para muitos, né? Quando é muitos para muitos, a gente tem que usar uma tabela. Então, é uma tabela de join. Eu posso escolher o nome da tabela aqui. Uma boa ideia, né? Papéis. Cores. Então, dei uma olhadinha porque eu não me lembrava direito. Então tá, a gente tem que usar o join column, é a mesma coisa, tá? Só que a gente usa join columns, tá? Por quê? Porque isso é possível, tá? É possível em modelo físico e é possível também no modelo de classes, tá? Então, uma tabela ela pode ter uma chave primária que é composta por mais de uma coluna e que é composta por mais de um atributo. Embora não seja muito indicado, o Hibernate suporta que a gente faça isso e a gente pode fazer isso, né? Então, por isso é join columns, tá? Mas, no nosso caso, não, né? Então, join column, coluna só. Então, vai ter um join column lá, que é o ID dessa entidade aqui, que vai ser o nome da coluna na tabela do meio, que é a tabela papéis atores. Então, vai ter que ser chamado de ator. Além do join column, tem também eu tenho que colocar, né, o inverse join column, tá? O inverse join column é o ID da outra tabela. Então, é papéis, atores, né? Então vai ser o ID do papel. Uma coisa, join column aqui. ID do papel. E agora a gente vê o que vai acontecer. Ele deu uma reclamada só porque eu deixei o script sem nada dentro. Pode estar vazio o script. Mas a princípio ele criou tudo. Então vamos dar uma olhada lá. Browser, né, no console do H2 para ver se ele criou as tabelas e as relações como a gente gostaria. Tá, agora só para dar uma olhada nas sequências, né? Agora tem a sequência do ator também, tá? Então, eu tenho papéis atores, tá? Onde eu tenho aqui o ID do ator e o ID do papel. E tem os dois índices, tá? São duas chaves estrangeiras, né?
para papéis, né? E ator tem a chave estrangeira para atores. Vou voltar lá, outro lado. Vamos fazer lá do outro lado. Então, o ator tem papéis, né? E o papel tem atores que atuaram. Vou colocar só atores, tá? Atores que atuaram. Ah, então vejam que ele reclamou aqui, né? Eu tenho que declarar aqui que é um many-to-many. Então, many-to-many é many-to-many dos dois lados. A diferença é que aqui, desse lado, eu não preciso colocar a tabela inteira, que nem a gente colocou lá. A gente coloca a tabela só de um lado, tá? E do outro lado a gente faz referência. De qual lado eu coloco a tabela? Tanto faz. No caso do one-to-many, né? O lado que vai o join column é o lado onde fica a chave estrangeira, tá? Então isso tem o lado certo. Mas o many-to-many não importa, né? Vai ter uma tabela no meio. Só não preciso declarar a tabela de novo aqui. O que eu faço é usar, eu acho que é papéis lá do outro lado, né? E é o nome da propriedade, tá? Lá em ator tem papéis. Então, princípio pronto. Então, em termos de mapeamento, a gente fez tudo o que precisava fazer. Essa alteração que eu coloquei no mapeamento aqui não vai refletir em nada no modelo físico, tá? Porque não vai estar sendo criada a tabela uma nova. A única coisa foi que eu coloquei a relação do outro lado aqui, no lado dos papéis. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora, fazer algum exemplo de criação. Tinha o service, então a gente tinha um cria ator. A gente pode fazer um cria papel também. Fazer um, cria, vamos fazer um papel repositório. JP repository. Long, que é o tipo do ID do papel. É um outro repositório para a comunidade. Interface. Aí, criar os services. Parou. Papel, service.
E é um @service. E aqui nesse service ele tem um e arroba. Nem vou colocar método nenhum porque eu não sei qual que a gente vai usar. Vou botar um save, né? Pronto. E aqui na comunidade é a mesma coisa. Então. Date. Wide. Para botar um save aqui também. Dois já tem save. Já pode criar. Criar outro controller aqui. É o controller. É um comunidade controller também. Então aqui no controller é um @controller. Também. Controller. E aqui no controller a gente vai ter que ter uma referência para o service. Então, service. E aqui também é Pilot. Lá no comunidade controller vai ter que ter uma referência para o service também. Bom, e agora a gente decide o que, que a gente faz com esse monte de classe. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar um ator que é trabalhador. Vamos tentar criar um papel, uma comunidade. Então vamos ter que colocar no controller aqui, né? Cria comunidade. Né? Comunidade tem descrição. Como eu disse para vocês, não vou fazer front-end, não vai ter formulário, não vai ter nada, então eu vou fazer tudo com get, tá? Então vamos lá.
Tarde. Tenho criado a por na comunidade. Bom, como que a gente faz isso, né? Tá. Esse ID criado a por, né? É um ID de ator, então logo tem que ser um long. Se for diferente de null, quer dizer que foi setado lá no formulário, né? E a gente faz o seguinte. Eu vou ter que ter um service de ator aqui para carregar o ator, tá? Não tem um find by ID. Vou colocar lá. Public. Bom, notem que eu fiz o service só para ator, tá? Eu não fiz para trabalhador nem para estudante. Essa aqui é magia da herança, tá? Então eu não preciso fazer, a princípio eu não preciso fazer. Se eu estiver criando um ator que é um estudante, ele vai criar um estudante. Se eu estiver buscando um ator que é um estudante, ele vai buscar um estudante. Se eu estiver buscando um ator que é um trabalhador, ele vai buscar um trabalhador. E aí a gente coloca aqui na set criada por. Um erro que muitos cometem quando estão mapeando no Hibernate, né, é colocar lá na comunidade, em vez de colocar o ator mesmo, é colocar o ID do ator. Não é o certo. Tá? O certo é colocar o ator mesmo e deixar que o Hibernate trate dessa questão do ID. Então, eu trato aqui para poder carregar o ator, né? Lá do formulário vem o ID. Então, eu pego esse ID, carrego o ator, mas na hora de setar na comunidade, eu tenho que ter o ator service, eu carrego o ator, e daí o ator, uma referência para o ator, tem que ser uma referência persistente, tá? Não pode ser uma referência não persistente. Aí o ator eu seto lá na propriedade, que é o criada por. E agora a gente pode criar a comunidade. Verdade. Ok. Então vamos fazer a mesma coisa lá no papel, tá? Vou colocar um papel. Lá no papel a gente vai colocar o papel controller, cria papel. Papel. Papel também tem nome. No many-to-many não vamos colocar nada, pelo menos aqui. Vou colocar lá no ator, quando a gente estiver criando o ator.
É o P. Turn. Ok. Ah, a gente não salvou, né? Só criar uma classe, ela continua sendo persistente, né? Eu tenho que integrar ela com o Hibernate. Eu tenho que avisar ela para o Hibernate que ela é uma instância persistente. Então, a gente faz isso através do service, né? E... Então, agora, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer criar um ator que é um trabalhador. Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui um string spazep. Fazer o seguinte aqui, ó. Se o cara tiver colocado o pispazep, então, aí o pispazep é vazio, né? Então daí que quer dizer que o cara tem pispazep, então daí ele é um trabalhador. Então o P vai ser igual a trabalhador e P.set P teste. Set pispazep, a gente vai setar o pispazep. Então, P vai ser igual a ator. E aqui em ator, outra coisa que a gente pode fazer, né? Deixar um long array papel. Que são os papéis nos quais ele já atuou. Então vamos lá também aqui. Então, se papel for null e o ID papel arq 0, né? Ou seja, tem alguma coisa naquele array, então a gente vai colocar papel lá. E.set base. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Como a gente está tratando de papéis, a gente vai ter que carregar os papéis para setar naquela collection. Tá? Então a gente vai ter que usar também o papel service.
fora aqui. Para cada ID de papel, né? Que um ID aqui eu vou ter que carregar. Então, não tem, né? Find by ID, vamos colocar lá, então. E isso aqui eu vou ter que adicionar lá na lista, né, do ator. Get papéis.add para adicionar lá na lista. Primeiro você tem a lista vazia, né? Agora eu pego a lista e vou adicionando cada um dos papéis. Tá? E deu, a princípio, é só isso, né? Ele vai setar as referências, tá? Se tiver papéis, né? Esse ator aí, a hora que a gente salvar ele, seja ele um trabalhador, ou seja ele um estudante, ou um ator mesmo, que não é nenhum dos dois. Até a gente poderia fazer o ator abstrato. Tá? Para fazer isso, seria só botar a classe lá como abstrato. Não tem maior problema. Por enquanto, para manter a compatibilidade aqui do nosso exemplo, eu vou deixar ele, o ator, como podendo ser concreto também. Tá? Então, deixa eu ver. Agora falta a gente criar uma comunidade, né? Não, a gente já tem cria comunidade, tem criator e tem cria papel. Então, agora a gente vai criar as coisas. Vamos lá para o browser fazer os nossos gets, e o que, que acontece também lá no banco de dados. Galera, tá um frio. Aqui, ó. Com a minha cobertinha aqui. E com uma estufinha, porque... Meu Deus. Frio. Bom, essa é uma vantagem de estar em casa, né? A gente pode usar pantufa, touca, né? Agora que o cara não tem cabelo mais, né? Pra se sentir confortável. Então vamos lá. O importante é estar confortável para poder estudar. Eu não rodei de novo. Então, mas eu já troquei lá. Eu vou só apertar para rodar de novo, para ele compilar de novo, né? Beleza. No princípio está tudo igualzinho aqui, né? Então vamos tentar criar um papel. Vou olhar lá para ver como é que criava o papel. O papel tem uma ID criada por, né? O ID ator. Não, papel só tem nome e descrição, então vamos criar um papel. Cria papel. Nome. Papel 1. Descrição igual a task papel 1. Deu erro. Engraçado aqui, não deu erro nenhum.
Ah, deu 404. E é papel. Eu fiz alguma coisa errada, tá, pessoal? Deixa eu ver o que eu fiz errado. Vou contar para vocês. Não se preocupe. Ah, claro. A gente estava fazendo REST controller, tá? Então, se isso aqui fosse um controller normal, não era get mapping que eu ia colocar, ia ser um request mapping. Por isso que ele não funcionou. Eu vou ter que trocar lá. Mas tem isso da aula passada, né? Então, ao invés de eu usar um @controller, eu vou usar um @REST controller. Tá? Os outros controllers também. No ator já estava assim. REST controller. Beleza. Vou rodar de novo. Agora sim. Ok. Select asterisco from papéis. Tá lá o nosso papel. Vai colocar outro, tá? Vou colocar o 2. E o 3. Vamos lá, 1, 2 e o 3. Em atores não deve ter nada também, né? Agora a gente pode criar. Vê se a gente cria uma comunidade. Não, primeiro a gente tem que criar um ator. Vamos criar um ator com o papel 1 e o 2. Fica. O ator ele tem CPF, nome e endereço. Eu não vou colocar PIS/PASEP para ele não criar um trabalhador. CPF, nome e endereço. Só que agora não é cria pessoa, né? É cria. Então o CPF dele é aquele 00, o nome é fulano. E agora a gente vai colocar o ID papel, tá? ID papel igual a 1 e o ID papel igual a 2. Ele faz. Não fez nada. E deu 404. Ah, o nome lá é insert ator, tá? Por quê? Deu ok. Vamos ver aqui em atores. O que a gente tem aqui? Ah, eu não coloquei data de nascimento, então ficou nulo. Acho que eu nem tinha colocado lá também no controller, tá? Teria que colocar lá no controller também. Vai ser de menos. Então tá, tem um ator. Se eu fizer um select em estudantes, vai perceber que não tem nenhum, porque aquele ator não é estudante. Se a gente fizer o select em trabalhador, também não tem nenhum, porque aquele ator é só ator,
Não é estudante também. Agora, se eu fizer um select em papéis atores, aí sim, ó, o ator 1 está ligado com o papel 1 e o papel 2. Vamos criar outro ator agora, que é o Cicrano. Fica na rua B. O CPF dele é 1. E ele tem só um papel, que é o papel 3. Agora vamos lá ver. Em atores papéis, que já está aqui, né? Então eu criei, tem o ator 1, que tem o papel 1 e o 2, né? E agora tem o ator 2, que tem o papel 3. Se eu fizer select em atores, a gente vai ver. Estão os dois lá, o fulano e o cicrano. Se eu fizer select em trabalhador, a gente vai ver que não tem nada. Então, vamos fazer um que tem o papel 1, o 2 e o 3. Igual a 2. E papel igual a 3. Então, ele tem os 3 papéis. O nome dele é Beltrano. O CPF dele é 2. A rua dele é a rua T. Só que este cara aqui, ele tem PIS/PASEP, então ele vai ter que ser um trabalhador. Então, PIS/PASEP dele igual a PIS 2, 3, 4. Deu ok. Então, se eu fizer select agora em trabalhador, daí agora sim está o PIS daquele cara lá e o ID dele, tá? Que é o 3. Vem ator. Desculpa, atores. Então tá lá o Beltrano com o ID 3. E em papéis atores, tá lá os 3 papéis para ele, tá? 1, o 2 e o 3. Então, pessoal, em termos de mapeamento, tá tudo ok. Agora vamos criar uma comunidade. Comunidade é lá no controller para dar uma olhada. É cria comunidade, nome, descrição e ID criada por. Cria comunidade. Nome. Comunidade 1. Entendeu? Esse desk. Comunidade 1. E vai ter o ID criada por. Que vai ser igual a, sei lá, foi criada pelo ator 3. Deu certo. Vou olhar agora em comunidades. Então vai estar lá, tá? Então ele persistiu. Então deixa eu pensar agora num exemplo de select para a gente fazer também. Retornando então, vamos fazer um select. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta retornando o JSON, tá? Que nem a gente fez na aula passada, né? Vai retornar os atores, só que a gente vai pegar os atores que são de determinados papéis. Então a gente vai ter que fazer um select lá, onde a gente vai ter que fazer um join com papéis, né? E um in, porque vai poder ser mais de um papel, vou poder passar mais de um papel por parâmetro. A janela lá para entender.
Aqui. Fazer o outro aqui. Find atores, papéis. De papel. Fita papéis, né? Papéis. Beleza. A gente vai ter que fazer lá no service, então. Direto pro service lá. A gente faz a treta. Public. Find. By. Papéis. Papel. Bom, pessoal, eu tomei um laço para tentar fazer. Na verdade, assim, eu fiz de um jeito, né? E desfiz porque com as queries do JPA é mais fácil de fazer agora e fica mais elegante para fazer, né, do que com as queries do Hibernate. Então é mais fácil fazer com... Só que em termos de linguagem HQL e a query do JPA, elas são... Nas queries que eu fiz não encontrei diferença nenhuma. Tá? Então vamos fazer desse jeito que é mais fácil e mais elegante. Então como é que a gente faz? O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer fazer uma query onde a gente pegue atores, tá, que tenham alguns daqueles papéis, ou todos aqueles papéis. Então, vou fazer um select de atores, onde eu vou ter que fazer um join de ator com papéis, né, e um in, né, onde eu posso passar vários IDs de papéis, tá, que os atores têm que ter para ser retornado na query. Vamos lá. Então tá, o método vai ser esse aqui, ó, find atores papéis, tá? Onde eu vou passar um array de long, né? E ID papel. Eu posso passar vários IDs papéis e vou fazer um in. Aí aqui tá find all, mas a gente vai colocar outro método. Então a gente vai lá no repositório. E o que a gente pode fazer aqui é criar um outro método nesse repositório, mesmo ele sendo uma interface, eu posso fazer isso, tá? Action for find by face. E aí ele recebe um IDs. Só que onde que vai a query? A query eu posso colocar ela como anotação aqui. E agora aqui a gente coloca a query. Como é que é a query? Ela é tipo um select normal, tá? Só que ela é um pouco orientada a objetos. Então, posso fazer uma coisa desse tipo aqui. Select a bom, por where por ponto por a. Tá, só que eu não posso fazer isso aqui diretamente sem fazer um join, porque se eu fizer dessa forma eu tenho que estar comparando coleção com coleção, então eu tenho que fazer um join. Eu venho aqui e coloco a ponto papéis P. E aí eu faço o where no P, né? P e
E aqui eu vou colocar isso, vai dar certo. Bom, e daí lá no service a gente chama aquele método, né? Aliás, aqui no service eu nem tenho esse método. Find by papéis. E agora lá no controller, troca aqui, né? Vai passar o array que a gente tem ali, tá? Algumas coisinhas eu mudei aqui, enquanto eu estava testando. Deixa eu mostrar para vocês. No Application Properties aqui eu posso colocar algumas propriedades, tá? Onde eu tinha colocado já antes, né? Para ele ter o console e para usar esse banco de dados aqui fixo. Outra coisa que eu coloquei aqui é para ele mostrar o SQL, então vocês usam essa propriedade aqui, Spring JPA Show SQL. Para ele ficar formatadinho, né? Daí usem Spring JPA Properties Hibernate .format SQL igual a true também, para ele ficar formatado bonitinho e aqui e nesse de cima é só para ele mostrar o SQL. Tá? Para que a gente vai fazer consulta, vamos dar uma olhada no SQL que ele monta. É sempre uma boa, né? Porque às vezes a gente pode pensar que ele está fazendo de um jeito e ele está fazendo de outro, sabe? Tá? Então vamos lá. Outra coisa que eu fiz, ó, como esse formato aqui de URL que a gente está usando no H2, tá? Ele é um banco de dados não persistente, tá? O formato URL aqui main, né? Ele está só em memória. Tá? Significa que toda vez que a gente reiniciar, tudo que eu tinha feito de insert não existe mais. Então eu coloquei os inserts aqui, tá? Para a gente ter um banquinho de dados. Claro que vocês podem mudar, né? Podem usar outro banco de dados, ou podem usar o próprio H2, só que daí gravando em arquivo, né? E não na memória. E daí ele vai se tornar um banco de dados parecido com... Beleza. Vamos lá. Vou mudar lá para o Chrome. Então vamos lá. Eu nem queria que tivesse aparecido ali, era um teste meu anterior. Eu vou buscar os que tem em papel 1, tá? Daí o que que acontece, tá? Os que tem papel 1, vamos dar uma olhada na query que ele fez. Então deu uma exceção aqui. Deu uma exceção bem comprida, tá? Lá em cima. Deu um erro de Stack Overflow, tá? Ou seja, deu um overflow na pilha, né? Stack Overflow. A pilha transbordou, o que significa que... O que aconteceu aqui, né? Se a gente for olhar essa resposta aqui, ela deu bem longa.
Porque ele vai converter para JSON os atores, né? E aí o que acontece? O ator ele tem papéis, né? E daí depois os papéis têm atores, o que traz ele para o próprio ator de novo, tá? E ele entra numa recursão infinita aqui, ele não sai nunca, estoura a pilha e não dá a resposta certa. Então, o que a gente pode fazer para evitar essa recursão infinita aqui é tirar algumas propriedades da geração do JSON, tá? É o que eu vou tentar fazer agora. Então, o Spring, ele por default, ele usa o Jackson, tá? Que é um conversor JSON que é usado aqui. Então, quando eu retorno um objeto aqui, uma coleção de atores, né, ele vai converter esse ator para JSON usando o Jackson. Eu posso usar as anotações do Jackson aqui, ele vai reconhecer. Então, vamos lá no model. Tá, então, o ator tem a comunidade, né, criada por... Tá, tudo bem. E tem os papéis. Só que daí lá no papel eu não quero que volte para o ator de novo, então eu vou colocar uma anotação aqui, JSON ignore. E lá na comunidade, o ator tem as comunidades que ele criou ou não. Aqui no ator, nas comunidades que ele criou, eu já vou colocar aqui, eu não quero que traga as comunidades que ele criou. Bom, dá de novo. Já não vai dar aquela exceção de Stack Overflow. Não deu, tá? Eu tinha esquecido de trocar, infelizmente, eu vou botar lá para a janela do IntelliJ. Vou mostrar para vocês as alterações que eu... Então eu vim aqui, ó, na classe ator e coloquei esse @JSONignore aqui nas comunidades criadas, tá? E eu fui lá na classe papel também, fiz o mesmo, tá? No get atores, eu coloquei o @JSONignore para ele não gerar JSON desse get atores aqui. E daí ele começa em atores, e daí ele busca os papéis e tal, mas ele não volta para a classe atores, o que está fazendo ele fazer essa recursão infinita. Então ali agora já veio os atores, né, que a gente queria, né, o 1, o 3 e depois o 1 de novo. Mas só que o 1 veio por causa dos... Ah, não, aquilo ali são os papéis, tá? Então é que ele traz os papéis juntos, né? Então ele trouxe o 1, o 2 e o 3, mas ele traz os papéis juntos. Então se eu colocar, por exemplo, o 3, só vai vir o... Acho que o ator 1 e o 3, que tem esse papel. E eu posso colocar mais papéis, né? Então eu posso colocar, por exemplo, de papel 2 e o ID papel 1. E fez trazer um monte de coisa que nos traz a outro problema, tá? Que está faltando distinct naquela query. Eu vou pegar só a query, eu nem vou mudar para lá para não dar trabalho. Mas eu vou pegar aquela query lá e vou colocar um distinct nela. Beleza?
Beleza, agora eu botei distinct lá, ela não veio nada duplicado, tá? E é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês, tá? Então veio um ator, né? A comunidade dele e os papéis dele. É o ator 1. Vamos dar uma olhada na consulta lá para ver como é que foi montado. Então tá aqui, ó. Depois ele faz select em papéis para buscar os papéis dos atores, né? Ou seja, ele faz select em separado, tá? Eu nem sei porque que ele fez aquele select, mas enfim, né? Ah, não, depois para ele buscar os papéis dos atores ele faz isso, verdade. Daquele ator em si. Mas o select que a gente montou, ele foi convertido para esse select aqui, ó. Não. Aqui, ó. Então select. Então ele faz select distinct em ator, né? E daí como ator pode ser estudante ou trabalhador, ele faz left join com cada uma dessas, porque daí ele vai trazer mesmo assim, né? E ele faz um inner join com papéis atores para fazer aquele join que eu tinha colocado na query, né? E aí por último ele faz inner join com papéis também, né? Agora ele nem precisasse, na verdade. E por último ele faz in, né, no ID do papel e coloca aqueles 3 IDs que eu coloquei lá, tá? Como eu tinha explicado para vocês, outra alternativa seria fazer a query de forma programática, tá? Então é o que a gente vai tentar fazer agora. Vou dar só uma olhadinha como é que faz, que eu não me lembro, porque aqui é diferente. Só um pouquinho. Bom, pessoal, vamos terminar então com as consultas via programação, né? Com o JPA, eu estava vendo ali antes, tem uma coisa nova que são as specifications. E aí eu acho que compete vocês, se vocês gostarem desse método aqui, desse jeito de fazer, né? De dar uma olhada em relação às specifications e também aos predicates. São os predicados. Então, basicamente, cada consulta ela é dividida em predicados, tá? Então, por exemplo, tudo que tem dentro do where são predicados, tá? Então, nome, like, alguma coisa, data de nascimento menor que outra coisa, descrição igual a tal, ID igual a tal, tudo isso, cada um desses é um predicado. Então, a gente tem que juntar esses predicados e aí a gente pode fazer isso programaticamente, né? Para montar uma consulta. Tá? Eu vou fazer de uma forma aqui que eu achei a mais fácil até de explicar para vocês, mas que mesmo assim vocês vão perceber, talvez muitos de vocês notem que é meio embaçado. Tá? Então, não é igual o Criteria Queries, como era antigamente no Hibernate, tá? Agora com o JPA, essa parte é bem diferente. Tá? As queries, como eu falei, com HQL ou JPQL, elas são praticamente iguais, tá? Eu não notei diferença, então bem fácil fazer query daquele jeito que a gente fez ali, que é feito aqui, tá? E tem uma forma de fazer programaticamente no Hibernate antigo, a gente fazia com Criteria Queries, e agora com JPA é um pouco diferente, eu não acho mais tão simples, tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir no repositório, que eu posso fazer outro repositório só para isso, tá? Mas a gente pode usar o mesmo repositório. E a gente tem que estender outra
A gente tem que estender outra interface, tá? Que é a JPA Specification Execute. JPA Specification Execute. Beleza. Aqui na interface é só isso que a gente tem que fazer. Tá? Bom. E o que a gente precisa fazer é definir especificações, tá? Então a gente tem uma interface specification que tem um método que se chama toPredicate, tá? E o que a gente vai fazer aqui é vários predicados. A gente vai montar uns predicados para as consultas que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer um nome, like no nome do ator, tá? Pegar um ator pelo like no nome. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos definir uma outra classe aqui para colocar esses predicados dentro, essas specifications, tá? Então, private, ator, tech, como é tudo estático, vou botar estático. Opa, classe, né? Então, aqui eu posso colocar, então, private, pet, eu vou deixar privado para só poder ser usado aqui dentro do service, tá? Nome. String, name, tá nome ali também. Então tem um método nome aqui que retorna um specification, tá? Então aqui a gente pode usar as Lambda Expressions do Java, né? O specification, o toPredicate, que é o único método que tem dentro do specification, ele recebe um root, query, tá, então usando o Lambda Expressions vai ficar assim, ó. Então agora eu retorno, o que eu vou fazer aqui? No Criteria Builder, pego o like, por exemplo. E daí eu vou ter que dizer aonde que eu vou fazer esse like. Aonde eu vou pego no root get e passo o atributo, é o nome da classe. É o nome. Tá? O nome do atributo é o nome. E aqui é o valor. Né? Concatenar com percent, né, para fazer o like. E o nome que a gente recebeu lá por parâmetro. E daí acho que nem precisa disso, né? Assim, faltou um fashion. Bom, então deixei mais resumido ainda o Lambda Expressions, tá? Então, eu tenho que retornar um specification, né? Então, implementa essa interface specification que só tem um método, que é toPredicate, tá? Que é essa implementação aqui. Ele recebe um root, um query e um criteria builder, tá? Esse root eu uso para dizer qual que é o atributo que eu vou fazer o like, tá? O like, que é o predicado, eu pego lá no criteria builder, então tem que fazer criteria builder.like para formar esse predicado. Tá? E aqui eu passo o valor que eu vou usar na comparação. Se eu quiser fazer, por exemplo, ó, private
Ethic, specification, ator. Sei lá, vamos pensar uma coisa muito diferente. Ó. Idade mínima. 20 idade. Não posso botar chave. Ah, tá. Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, calendar. Qual igual calendar.getIn. Eu vou fazer qual.add calendar.here menos idade. Vou decrementar a idade. Então, idade mínima ele tem que ter tanto de idade. Então isso significa que tem que ser menor que ou igual, né, essa idade. Então, get. E aqui é data de nascimento, né, que é o campo que tem lá, por isso que eu estou fazendo toda essa volta. Do que qual.getTime. Beleza. Eu posso fazer ainda, tá? Eu tenho predicados que eu posso juntar outros predicados, tipo OR e AND. Eu posso juntar nas combinações mais malucas que vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, dei uma olhada aqui no critério builder, né? Mas eu tenho OR, tá? E aqui eu posso fazer OR de vários predicados, quantos eu quiser. Tá? Eu tenho AND e aqui eu posso fazer uma combinação também com AND, né? De vários predicados, inclusive com um predicado um OR também, né? E o contrário também está valendo, tá? Então dá para fazer tudo que dá para fazer com SQL, né? Aqui com esses predicados, tá bom? Só que de uma forma programática, que dá um pouco mais de flexibilidade para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser ter um método aqui, ó, action for find atores idade mínima. Idade. Turn. Find all. E daí eu tenho que pegar a specification lá, né? Text. Idade mínima. Idade. E vou lá, tá? Então vamos colocar no controller lá um método. Atores idade mínima. É isso.
Eu vou fazer a consulta lá e eu não vou mudar para lá, tá? Eu vou só apertar um F, fazer um get lá. Find atores. Idade mínima. Idade igual a, sei lá, 18. Na verdade, todos os atores que tem lá não estão com a data de nascimento setada, então não vai retornar nada mesmo. Mas o que importa para nós é ver se a consulta foi gerada certinho, tá? Então, é isso aqui, ó. Data de nascimento menor ou igual que aquilo ali, tá? Então, e o resto da consulta faz parte dos outer join que ele tem que fazer, os left join que ele tem que fazer, né, para buscar estudantes e trabalhadores, caso eles também, caso os atores sejam, né, atores ou trabalhadores ou estudantes. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Na verdade, assim, normalmente eu pediria para vocês aplicarem isso, então vocês teriam que dar mais uma estudada para poder aplicar, mas embora eu acho que em termos de mapeamento é bem simples, essa parte da consulta já foi mais simples, mas eu imagino que usando as consultas que já estão no repositório, ou se vocês forem ver, né, no repositório já tem muita consulta pronta, tá? Simplesmente de vocês estenderem esse JPR Repository, tá? Ou mesmo o CRUD Repository que existe. Tá? Já vem muita coisa pronta de consultas. E as que não estão prontas, vocês podem fazer com esse @query aqui, que eu sinceramente acho que é o mais simples. Tá? Mas tem essa outra opção aqui, então caso seja uma consulta que vocês queiram fazer ela bem dinâmica, tá? Mesclando vários predicados, então se o cara colocou isso no formulário, eu monto a consulta desse jeito, se não, monto daquele outro jeito, tá? E daí tu vai montando com vários predicados. Isso aqui pode ser uma ideia interessante, tá? Usar esse tipo de consulta, e eu mostrei para vocês mais uma outra forma de fazer, tá? Bom, em relação à atividade dessa semana, tá? E da semana passada, para contar presença, então eu gostaria só que vocês me entregassem um sistema parecido com esse aqui que eu fiz, tá? Rodando. Não precisa ter um modelo tão complexo, tá? Pode ser um modelo mais simples ali, sem ator, comunidade e papel, por exemplo, só. E fazendo algumas consultas, tá? Inserção em algumas consultas. Pode ser exatamente o sistema que eu fiz? Pode ser exatamente o sistema que eu fiz. Eu só quero que vocês me mostrem que vocês montaram um sistema e conseguiram fazer umas consultas, tá? Só isso aí já está valendo a presença na aula da semana, tá? Nas aulas da semana. E daí agora acaba nossas aulas, tá? Então a ideia é que na próxima semana a gente volte, né? Fazendo uma live sobre os trabalhos. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada nas respostas de vocês e eu volto já para dizer o que vai ser semana que vem. Então, eu fui dar uma olhada, ver se eu não tinha prometido nada para semana que vem, tá, pessoal? Então, a princípio, eu não prometi nada. O que eu posso fazer semana que vem com vocês é o seguinte, tá? No horário da aula, na segunda-feira à tarde, a gente pode marcar, eu posso marcar, assim, consultoria individual. Então, eu acho que isso aí seria o mais proveitoso. Então, quem quiser que eu dê uma avaliada no seu projeto, olhando já na implementação, tá? Porque a avaliada daquele formulário inicial eu já fiz, acho que não falta ninguém para eu fazer. Então, a avaliação da implementação. Então, inclusive, se alguém já tiver o trabalho implementado, quiser apresentar, está valendo também. Então, eu aguardo daí os contatos de vocês por e-mail. Tá? E daí, na segunda-feira à tarde, a princípio, fica a minha agenda reservada para vocês, tá? Para vocês me mandarem e-mail e eu dar essa consultoria aí para vocês na próxima segunda-feira. Tá? Se quiserem me mandar algum e-mail com dúvida antes também, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima semana. Ficou meio longa a aula, tá? Esperava que fosse ficar tão longa. Mas, material que vocês podem usar aí, né? Sem ter que pagar lá no Udemy, lá, R$25, para aprender a usar Spring Boot com Hibernate. Tá valendo, tá, pessoal? Então, um forte abraço para vocês e até
próxima semana. Se não, aguardem mais contatos meus por e-mail, tá? Porque a princípio a gente acabou a nossa carga horária, tá? Então quem está conseguindo acompanhar pelo Rede aqui está com a carga horária completa. Embora eu não tenha lançado todas as presenças, né? Eu acho que a gente vai lançar presença de forma definitiva mais lá no final do semestre. Tá bom, pessoal? Então um abraço e até mais.